Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O obsessor que acompanhou meu parente. Saudações, Luciano inscritos. Antes de começar o meu relato, eu gostaria de pedir que você não revelasse o meu nome, pois esse acontecimento é recente e ocorreu apenas há alguns meses. Luciano, uma mulher da minha família, sempre sofreu muito com os diversos episódios de crises de epilepsia, um problema que trouxe muito sofrimento para sua vida, embora, com o uso contínuo de medicação, ela conseguisse levar uma vida normal. Com algumas precauções e cuidados, é verdade, mas ainda assim ela levava uma vida dentro da normalidade. Recentemente, há exatos 5 meses, essa mulher foi a um terreiro acompanhando uma amiga, tentando buscar uma cura para esse seu problema. Ela não nos contou as coisas que ela fez durante a visita e nem nos disse se ela participou ou não de algum tipo de ritual. E a família só ficou sabendo que ela havia visitado esse terreiro quando ela começou a apresentar uma condição ainda muito pior que a epilepsia. Amigos, um dia depois da ida dessa mulher àquele lugar, ela simplesmente caiu enferma. O mais bizarro é que ela não se alimentava, não dormia e passava a noite inteira conversando sozinha em voz alta e dando muitas risadas. Luciano, essa mulher entrou em um estado tão deplorável que ela chegou ao ponto de precisar usar fraldas geriátricas e passou a depender de uma pessoa para tomar banho e até para comer. Seu alimento era batido no liquidificador, na intenção de que ela comesse e não ficasse ainda mais fraca como já estava. Ela foi levada a vários médicos, cada um dando um diagnóstico diferente, mas nunca chegavam a um resultado conclusivo. Eu a vi receber visitas de pessoas das mais variadas religiões na tentativa de ajudá-la a se recuperar a sair daquele estado, mas nada parecia surtir efeito. Até que um certo pai de santo foi chamado. Luciano, quando aquele homem entrou naquele quarto, a mulher começou a conversar com ele de uma maneira muito calma. Foi quando ele terminou suas rezas e disse para toda a família. Ela entrou em um lugar sem estar preparada e não saiu de lá sozinha. O espírito obsessor de um homem a acompanhou e está junto a ela desde que ela saiu de lá. Amigos, aquela mulher dizia coisas absurdas, frases sem sentido e repetia coisas que ninguém conseguia compreender. Ela dizia que um homem desconhecido manteve relações íntimas com ela e dizia coisas muito obscenas. Ela, de repente, começava a perguntar insistentemente quem o havia matado e chegava a gritar para o nada, dizendo: "Você não vai bater nele, ele não é seu filho", se referindo ao seu filho mais velho. Luciano, eu nunca havia visto um olhar tão sem brilho em uma pessoa viva. E eu vi esse olhar nela. Era muito assustador. Por diversas vezes, eu ouvi alguns visitantes dizerem que ela estava com um olhar morto. O pai de santo, comovido com o sofrimento daquela mulher e da família, se propôs a fazer 7 dias de rezas na intenção de mandar aquele obsessor ir embora. Certa vez, um rapaz evangélico veio nos fazer uma visita. Ele fez uma oração e algo se manifestou naquela jovem. Aquele espírito dizia que não a abandonaria e que a levaria embora com ele. Suas pernas estavam fracas e ela foi adquirindo o aspecto de uma pessoa que parecia ter nascido com alguma deficiência no corpo. Durante as rezas daquele pai de santo, muitas coisas vieram à tona. Ninguém sabia que ela tinha participado de um ritual, inclusive envolvendo o sacrifício de um animal. Luciano, a atmosfera da casa durante todo esse tempo ficou muito densa. Um cheiro de podre misturado à fragrância floral de um perfume era sentido por todos com muita frequência. Eu até gostaria de saber, se tiver algum inscrito que saiba o que pode ser esses aromas,
Por favor, deixe nos comentários. Por fim, acabaram os 7 dias de rezas e logo um familiar dessa jovem a levou ao hospital. Ela ficou alguns dias hospitalizada. Fizeram uma bateria de exames, no total foram mais de 30. Todo o seu material coletado foi levado para um laboratório na capital para passar por um estudo mais complexo. Luciano, nada foi encontrado nos exames. Hoje, essa mulher se recuperou muito bem, ainda não 100%, mas em vista do que estava antes, foi uma recuperação significativa. Acreditamos que tudo foi graças às rezas daquele pai de santo. Ela ainda se encontra em recuperação, mas já evoluiu bastante. Ela já anda com as próprias pernas, consegue tomar banho sozinha e também já se alimenta sem precisar da ajuda de ninguém. Amigos, não tem sido fácil. Ela assumiu que foi a um terreiro, mas na intenção de buscar uma cura para uma enfermidade que não é espiritual e sim do corpo, ela demorou a entender que seu tratamento está na medicina humana e não na espiritual. O pai de santo explicou que a sua fraqueza espiritual e um corpo absolutamente aberto foi um prato cheio para aquele espírito obsessor. Luciano, eu acredito que dependendo de como estamos espiritualmente, não podemos entrar em qualquer lugar, ou até mesmo passar perto de certos lugares como velórios, cemitérios, alguns bares, terreiros e até igrejas. Amigos, meu conselho é: mantenham-se protegidos, pois existem espíritos e demônios à espreita só esperando uma brecha para poder nos sugar e atrapalhar nossas vidas. Acreditamos que aquele obsessor foi embora, pois aos poucos ela está voltando ao normal, mas com ela ainda podemos perceber uma presença muito densa e desagradável. Depois desse acontecimento, nós ficamos sabendo que essa mulher tratava mal a própria sogra, que foi a pessoa que mais a ajudou em muitas etapas difíceis em sua vida. Além disso, ela vivia falando mal da família do marido, o que a fez tornar persona non grata em muitas casas de vizinhos que conhecem aquela família há muitos anos. Nunca devemos cuspir ou desejar mal ao próximo, pois o mal pode se voltar contra quem o deseja. Amigos, esse é o meu relato. Eu deixo aqui um abraço fraterno ao querido Luciano e a todos os inscritos do canal. Muito obrigado a todos. Uma alma protetora. Boa noite, Luciano. Sou uma ouvinte assídua do canal. Eu me chamo Patrícia e sou de São Paulo. Eu adoro seus relatos e já maratonei todos mais de uma vez. Eu vou deixar aqui o relato da minha família. Quando eu era adolescente, em meados dos anos 80, eu sempre ouvia as histórias da família e muitas eram sobrenaturais. Uma delas era a respeito de uma tia e sua casa mal assombrada. A minha tia, que ainda é viva, repete essa história sempre que é indagada. Hoje ela tem 82 anos e ainda é muito lúcida. Ela tinha por volta dos seus 45 anos quando ouviu falar que as segundas-feiras era o Dia das Almas. E a partir dessa descoberta, ela começou a acender velas para as almas e rezar por elas. Todas as segundas-feiras, ela ia ao tanque que ficava no quintal, aqueles antigos de cimento queimado. Ela o secava e acendia um maço inteiro de velas. Ela oferecia aquela luz e rezava pelas almas desgarradas na lavanderia de sua casa. A partir do dia que ela começou a fazer isso, coisas sobrenaturais passaram a acontecer com ela. Luciano, quando todos estavam no andar de baixo da casa, gavetas se abriam e se fechavam no andar de cima, e dava para ouvir as portas dos quartos rangendo, barulhos de correntes, e também se podia ouvir outras vezes uma música bem baixinha. Outras coisas que aconteciam eram vultos que passavam pelas janelas do lado de fora da cozinha ou dentro da cozinha por trás dela,
quando ela estava lavando a louça ou fazendo comida. Luciana, minha tia, era enfermeira e trabalhava em um hospital militar que ainda existe, no regime de plantão de 12 por 24 horas, e muitos eram os dias que ela desembarcava do ônibus bem tarde da noite. Minha tia descia um tanto longe de casa, num ponto onde não havia muita iluminação, e ela ainda tinha que passar por uma pontezinha estreita e comprida, feita de madeira que dividia um bairro do outro, onde passava por baixo um esgoto a céu aberto. Ela tinha muito medo de passar por aquele lugar, e sempre que acendia suas velas e fazia suas orações para as almas, ela pedia proteção na sua caminhada na volta do trabalho. Uma noite, voltando de mais um plantão, quando ela entrou na rua da ponte, ela viu ao longe um homem que vinha do outro lado de encontro a ela. Eles iriam se esbarrar na ponte, e ela sentia um medo percorrer seu corpo. Porém, ela não viu outra saída a não ser seguir em frente, e ela fez isso em oração. Nesse momento, ela ouviu em suas costas, bem próximo ao seu ouvido, algo como uma pessoa tossindo e fazendo um barulho como um pigarro preso na garganta. Ela imediatamente olhou para trás e nada viu. Não havia ninguém ali por perto. Muito assustada com o acontecido, ela seguiu seu caminho pela ponte, pois estava já próxima do homem. Então, meus amigos, o que aconteceu em seguida me deixa toda arrepiada toda vez que eu ouço minha tia contar essa história. No momento em que se esbarraram na ponte, esse homem sacou uma arma e mandou que ela lhe entregasse a bolsa. Mas o que aconteceu depois disso é definitivamente inacreditável. O homem, assim que encarou minha tia, arregalou os olhos como se estivesse vendo algo do outro mundo e saiu correndo, gritando horrorizado. Nesse momento, a minha tia entendeu que aquela tosse e aquele pigarro atrás dela era uma daquelas almas que estava guardando o seu caminho. Ela seguiu seu caminho e nunca mais teve medo de passar por aquela ponte. Meu amigo Luciano, depois de ouvir minha tia contar essa história, eu tenho certeza que existem muitas coisas ocultas nesse nosso mundo, coisas que vão muito além da nossa imaginação. Obrigado por ler o meu relato e até uma próxima. A visita do seu antenor. Olá, Luciane e amigos. Eu sou uma seguidora fiel do seu canal e eu gosto muito dos relatos. Eu moro na cidade de Osasco, em São Paulo, e prefiro manter o anonimato. Essa história quem me contou foi minha mãe, e aconteceu quando ela era criança no interior da Bahia. Ela morava na zona rural onde não havia nem luz elétrica e nem telefone. Meu avô era vaqueiro e trabalhava em uma grande fazenda que era de propriedade de um senhor que eu chamarei de Senhor Antenor. Meu avô era o braço direito desse fazendeiro, sendo que eles eram amigos além do trabalho. Então era comum que o senhor Antenor fosse até a casa do meu avô para tomar café ou almoçar. A minha mãe nessa época tinha entre 10 e 12 anos e se lembra bem dessas visitas. Em uma manhã, um pouco antes do meio-dia, minha mãe estava no curral cuidando dos animais e viu o senhor Antenor vindo ao longe montado em seu cavalo. Ao se aproximar da porteira do curral, ele cumprimentou minha mãe, fez um aceno com seu chapéu e se virou indo embora pelo mesmo caminho por onde havia vindo. Minha mãe estranhou, mas seguiu com seus afazeres. Quando ela voltou para casa, ela encontrou meus avós e contou o que aconteceu pela manhã. Meu avô olhou para ela assustado e mandou que ela parasse de inventar histórias. Ela disse que não estava mentindo, que ela viu o senhor Antenor na porteira, o cumprimentou e até achou estranho ele não falar nada ou até mesmo perguntar pelo meu avô.
Luciano, meu avô, disse que isso era impossível, pois o senhor Antenor faleceu na madrugada do mesmo dia, tanto que meu avô foi à fazenda, não para trabalhar, mas sim para ajudar nos preparativos do velório que aconteceria naquela mesma noite. Minha mãe ficou assustada, sem entender nada, porque até o relinchar do cavalo ela ouviu. Luciano, muito obrigada por ler o meu relato. Eu tenho mais alguns também da minha mãe, que eu irei relatar em breve. Um grande abraço a todos. Espírito do hospital. Olá, Luciano. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Lúcia. Eu sou de São Paulo e atualmente moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu sou sensitiva e a minha filha, que hoje tem 12 anos, é clarividente. Eu morei na cidade de Mogi das Cruzes por 3 anos. Amigos, minha casa ficava nos fundos de um hospital construído há mais de 100 anos. Lá, eles chamam de colônia, porque os pacientes não podiam sair de lá. A doença que eles tratavam na época era chamada de peste, conhecida como hanseníase. Quem era diagnosticado com essa doença não podia sair dali. Era como uma prisão e eles não recebiam visitas. E se tinham filhos saudáveis, eles eram encaminhados para adoção. Os pacientes envelheciam e morriam lá sem nunca mais terem notícias de suas famílias. Quem tentava fugir era capturado e jogado em um lugar chamado pavilhão, um espaço tão confinado que mal cabia uma pessoa de estatura normal. Amigos, esse lugar tinha uma energia muito pesada. À noite, ninguém andava pelas ruas e lá quase não havia iluminação pública. Lá, até quem não tinha dom espiritual acabava desenvolvendo um. Para chegar à minha casa, eu precisava passar praticamente por dentro desse hospital. Era um verdadeiro cenário de terror. Havia um salão de teatro abandonado lá dentro, caixas eletrônicos, bancos, campos de futebol e até uma estação de trem que transportava alguns pacientes para fazer exames fora da colônia. Nesse trem, tinha uma placa escrita em letras grandes: portadores da peste. Amigos, agora eu vou contar a vocês a minha experiência. Em uma noite, como sempre, eu me deitei ao lado da minha filha para dormir. Ela adormeceu rapidamente, então eu fiquei assistindo TV para ver se o sono vinha. Depois de um tempo, eu me levantei para ir ao banheiro e quando eu voltei, eu vi que algo entrou no meu quarto em uma velocidade muito grande e se escondeu embaixo da minha cama. Eu entrei novamente no quarto e notei que a janela estava fechada. Então eu abracei minha filha e em seguida liguei para o meu marido, que naquela época trabalhava à noite. Eu contei o que havia acontecido e ele, para me tranquilizar, ficou conversando comigo por horas ao telefone. Foi só quando ele chegou em casa, já pela manhã, que eu consegui dormir. Então, amigos, a minha vida, após ver esse ser estranho que entrou no meu quarto, virou de cabeça para baixo. Eu fiquei muito doente, não conseguia me alimentar, eu sentia muita dor de cabeça, náuseas e sentia um cheiro muito forte de carne podre o tempo todo. Eu passei a ter insônia e meu marido não sabia o que fazer. Ele nos levava, a mim e a minha filha, para o trabalho dele. Nós ficávamos no carro a noite inteira, mas mesmo assim eu sentia as mesmas coisas, como se algo estivesse ali comigo, nos observando o tempo todo. Eu ouvia sussurros no meu ouvido e eu não aguentava mais aquela situação. Eu estava muito cansada e eu parecia um zumbi. A minha filha estava muito assustada, perdendo muitas aulas, enquanto eu parecia que estava morrendo aos poucos. Eu resolvi ligar para uma amiga e contei tudo o que estava acontecendo. Ela disse que podia me ajudar, então me levou até uma espiritualista. Chegando lá,
Sem que eu dissesse o que estava acontecendo, essa mulher viu esse espírito que estava me atormentando. Então ela conversou com ele e pediu para que ele seguisse o seu caminho, pois ele não fazia parte daquele plano. Segundo ela me contou depois, ele riu da cara dela e contou que havia me visto passando pelo hospital e foi me seguindo até a minha casa. Ela perguntou o que ele queria e ele falou que gostou de mim e que queria me levar para ficar com ele. Ela fez uma reza e eu passei muito mal. Mas depois dos rituais, eu senti que eu fiquei um pouco mais leve. Então eu voltei para casa e fiz tudo o que ela havia me orientado. E depois disso, aquelas sensações pouco a pouco foram sumindo e eu consegui viver em paz. Obrigada, Luciano, por contar a minha história. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e orem sempre, porque nós nunca sabemos o que pode estar nos observando. Boa tarde, meu nome é Adriana e eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Já tem alguns meses que eu comecei a ouvir as histórias do seu canal e eu me sinto cativada por cada uma delas. Por esse motivo, eu me senti impulsionada a contar uma das minhas muitas experiências paranormais. Desde pequena eu tenho vivido coisas estranhas. Eu sempre via uma figura semelhante à minha mãe me chamando enquanto espreitava pela porta do meu quarto. Eu sentia minha cama tremer como se fosse um terremoto, via meus brinquedos se movendo e por aí vai. Mas essas são experiências que eu tive na minha infância. Então eu nunca cheguei a sentir tanto medo do sobrenatural, apenas muito respeito. No entanto, isso mudou em uma noite de verão no ano de 2021. Naquela noite eu estava deitada na minha cama ouvindo música por volta das 3 da manhã e eu não estava com sono. Quando eu já estava me preparando para dormir, eu vi de relance pelo canto do olho uma silhueta passar correndo de um lado para o outro do quarto em direção à porta. Eu fiquei paralisada pelo choque. Quando os meus olhos se adaptaram à escuridão, eu notei a figura escura de uma menina atrás de alguns casacos que estavam pendurados. De repente, ela se moveu rapidamente até o criado mudo e depois até a ponta da minha cama. Luciano, ela tinha os olhos vermelhos e vestia um vestido elegante com babados. Ela olhava fixamente para mim sem se mover. Eu queria gritar ou me mexer, mas o medo me paralisou. De repente, a menina se aproximou e estendeu as mãos como se quisesse me entregar algo, mas eu não pude ver o que era. Apesar do medo, eu apenas observei. Ela se movia cada vez mais rápido e com passos curtos, insistindo para que eu pegasse o que ela estava me oferecendo. E o ambiente começou a ficar mais tenso quando ela começou a emitir o som de um choro, uma espécie de lamento bem baixinho que me deixou arrepiada da cabeça aos pés. Quando ela estava a alguns centímetros de mim, eu me cobri com as cobertas e comecei a rezar desesperadamente. Então, minutos depois, ela já não estava mais lá. Na manhã seguinte, minha mãe encontrou um colar no chão do meu quarto, do qual nunca soubemos a origem. Um dia, eu decidi usar aquele colar. E naquela noite, um parente meu morreu sufocado por razões desconhecidas. Meu pescoço amanheceu marcado com a forma do colar, e esse parente tinha a mesma marca em seu pescoço. Ainda hoje me atormenta pensar que eu possa ter causado essa trágica perda. Hoje em dia, eu continuo vendo figuras, ouvindo vozes e tendo pensamentos que infelizmente costumam preceder eventos estranhos. Com o tempo, eu posso enviar mais relatos paranormais que aconteceram comigo. Um abraço apertado em todos vocês
e até uma próxima oportunidade.